Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei qual é o horário que você está me assistindo, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Janaína Bindá, professora de História, dona desse canal aqui, Nina Bindá, ou Curto História. E no Instagram também eu tenho uma página chamada Curto História. Já deu pra perceber que eu gosto de história, né? E eu tô aqui por um motivo bem tranquilo, assim, bem leve, suave. Vou falar sobre a independência das 13 colônias, que é um assunto que vai cair amanhã na minha prova, vai cair para os meus alunos. Então eu tô passando um feedback aqui para que eles possam assim ter uma base a mais para poder ajudar, né? Dar uma iluminada na hora que for consultar todo o material que tem. Bom, a gente vai começar. Eu vou tentar ser o mais breve possível explicando esse assunto, que é um assunto tranquilo, muito fácil de entender, não tem muitas pegadinhas ou não tem muitos acontecimentos, mas é importante que vocês entendam tudo desde o início. Mas antes de eu começar a falar sobre a independência das 13 colônias, eu queria pedir para vocês um favor. Gostou do vídeo? Se você gostar do vídeo, por favor, curta, compartilhe, mostre outras pessoas que estão estudando a mesma coisa que você. Se você não gostar também, compartilhe com os inimigos. Olha que beleza! Você não vai passar, vai ficar vendo a aula sozinho, né? Bom, então eu vou começar do início para poder a gente entender rapidinho o que foi a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias. Para começar, a gente precisa entender que os Estados Unidos hoje é uma superpotência com 50 estados, mas antes, quando ele era colônia da Inglaterra, eram apenas 13 colônias. E essas 13 colônias, diferente do que acontecia aqui no Brasil, que era colônia de Portugal, Portugal era metrópole e o Brasil colônia, ou diferente do que acontecia com a outra parte do Brasil e grande parte da América Latina, que era colônia espanhola, as colônias inglesas, as 13 colônias, tinham uma folguinha, tinha uma relação mais liberal, mais tranquila, vou colocar para vocês, mais suave, se comparados aos... Essa cadeira não tá legal, essa cadeira tá indo lá, indo e voltando, eu tô indo e voltando. Deixa eu ficar aqui na pontinha, pronto, melhorou. Tá bom? Isso, tá ótimo. O que acontece, gente? Pra gente conseguir entender como que funcionava essa dinâmica, as colônias... tanto aqui do Brasil quanto da América Latina, de uma forma geral, elas tinham uma pressão muito grande das suas metrópoles, Portugal e Espanha, para gerar lucro, gerar dinheiro, gerar riquezas. Entendeu? Parece que esses países estavam sempre no vermelho e precisando sugar a colônia de qualquer maneira. A isso, a gente vai até lembrar lá do metalismo, colonialismo, que acontecia naquele processo que a gente chama de práticas mercantilistas, que foram adotadas logo no início da Idade Moderna, com a formação dos Estados Nacionais, e junto com essas práticas mercantilistas vai ser apresentado também o absolutismo monárquico. Bom, isso daí é só para poder a gente dar um feedback, principalmente, eu não sei quais são as pessoas que gostam, se gostam realmente de história, devem ter ouvido falar sobre isso. Quando a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, ou a independência das 13 colônias, a gente vai perceber que os Estados Unidos, ou as 13 colônias, elas tinham muito mais liberdade comercial, de produção, do que comparadas a Brasil e América Latina de uma forma geral pelos portugueses ou pelos espanhóis. Isso ficou bem claro para vocês? Ótimo, que é esse ponto de partida para a gente entender. E por que a Inglaterra, ela não pressionava tanto a sua colônia? Ela não pressionava até a Guerra dos 7 Anos. Por quê? Antes ela havia tido, você já deve ter estudado isso também com o seu professor, se foi comigo, com certeza você estudou, revoluções inglesas. E o que foi o processo de revoluções inglesas? Para a gente entender aqui, para conseguir encaixar cada coisa no seu lugar para poder formar aí a independência norte-americana. Primeiro, havia uma dinastia, a dinastia Tudor, representada por Henrique VIII, aquele mesmo rei absolutista que foi responsável pela criação da igreja anglicana, porque ele queria se casar, se casou 6 vezes, lembra aquele babado? Então, isso aí. Quando ele falece, quem assume? A sua única filha legítima, Elizabeth I, a Virgem. Com esse nome, a gente pode imaginar, nossa, era uma mulher encantadora, horrorosa, e ninguém quis casar com ela. E quando ela morreu, quando Elizabeth I, a Rainha Virgem, morreu, ela não deixou herdeiros para o trono britânico. E aí o que vai haver uma briga sucessória. Na verdade, não vai haver uma briga. A substituição vai ser feita pelo
primeiro monarca próximo ali, o familiar próximo, que vai ser o Jaime, que era da Escócia. Só que quando o Jaime I assume a Inglaterra, ele vai ter brigas com o parlamento que vai gerar o que a gente chama de revoluções inglesas. Revolução Gloriosa, Guerra Civil, depois a instauração, depois do governo do Carlos, filho do Jaime I, a instauração, depois do governo do Carlos, filho do Jaime I, olha a confusão. Vai ter o governo do Oliver Cromwell, e aí vai ter uma briga danada, e depois assume Carlos II, Jaime II, depois... Enfim, o que isso serve pra gente entender isso tudo? A gente vai ter 2 pontos importantes que a gente precisa analisar aí, ó. As revoluções inglesas, esse problema relacionado ao parlamento querer mandar mais que o rei, e o rei não aceitar, não ser absolutista. Isso vai gerar muito conflito na Inglaterra, aliado ao que a Elizabeth I deixou de herança, que é a lei dos cercamentos, que passava a colocar agora uma terra que era comum como uma propriedade privada. Ou seja, privando outras pessoas de acessarem essa terra, plantar, colher de forma sustentável, né, para sua própria subsistência. Vou botar assim para ficar bonitinho. O que acontece? Com tantos problemas, com tantas transformações, com o clima esquentando lá na Inglaterra, várias pessoas, por perseguições religiosas ou por não ter acesso à terra, vão começar a vir morar nas 13 colônias. A ideia, então, que a gente tem da parte norte dos Estados Unidos ser uma colônia de povoamento, diferente do sul, que era uma colônia mais de exportação e de exploração, devido ao trabalho escravo, devido a mais ou menos um sistema plantation similar ao que acontecia aqui no Brasil. Latifúndio, monocultura, para exportar, com uso de mão de obra escrava, beleza? Isso daí é um outro assunto. Eu só tô englobando isso tudo para que vocês entendam. Qual é o cenário? Inglaterra preocupada com seus problemas internos, diversas pessoas saindo da Inglaterra e indo por uma expectativa de uma vida melhor na Nova Inglaterra, que são as 13 colônias, no caso, aqui na América. E depois vai acontecer um rolê que vai mudar a história inteira. Se a Inglaterra estava antes, com as revoluções inglesas, muito preocupada com seus problemas internos, com as suas próprias questões, ela deixou a sua colônia se tornar um pouco mais liberta, mais livre, mais tranquila, com uma sensação de não ter uma metrópole sufocando como existia tanto em Portugal quanto na Espanha, aqui na América. Isso tá claro para vocês? Tranquilo? Beleza. Então eu vou adiantar, qualquer coisa vocês pausam e vão ouvindo mais devagar, porque eu tenho a mania de falar muito acelerada. Vamos lá. E aí, então o que aconteceu? A Inglaterra tinha uma treta com a França, tá? E eles disputavam uma região em comum. Eles queriam, tanto a Inglaterra quanto a França ficavam numa briga aqui, em Cabo de Gaço, né? Eles disputavam a região dos Flandres. Quando a gente lembra o nome Flanders, vai lembrar do nome Ned Flanders. Lembra? Quem é mais velho vai lembrar dos Simpsons, né? E o Homer Simpson, ele tinha um vizinho muito certinho, muito engomadinho, vivia sempre com eu acho que ele usava uma... eu esqueci o nome daquela coisa que todo mundo, que o americano usa, né? Assim, verde. Então, suéter. Tem um suéter verde, bigodinho. Então, eles disputavam, se você tiver que lembrar o nome dessa região, o seu professor te perguntar, região dos Flandres, tá bom? E essa região foi disputada na Guerra dos 7 Anos por Inglaterra, por França. Meu amor, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que a história é meio que parecida com aqueles filmes americanos, sabe? De patricinha e tal. Tem um filme... acho que Garotas Malvadas, que é um filme em que tem a Regina George e a menina que vem da África, só que eu esqueci o nome da menina que vem da África. E aí há uma disputa de ego entre as duas. A Regina George, que era a vilãzinha, e a outra que acabou virando vilãzinha porque disputava com essa Regina George. Garotas Malvadas mesmo o nome do filme. Passava muito na sessão da tarde. E aí o que acontece? A mesma coisa acontece com esses países europeus. Só vai dar uma cessada, só vai dar uma acalmada nos ânimos depois, quando ocorrer a Primeira Guerra Mundial, que aí na política de alianças, Inglaterra e França viram amigos. Mas Napoleão vai querer correr atrás da Inglaterra, Inglaterra vai ter rivalidade com a França, e eu acho que a rivalidade, na verdade, parte mais da França, que fica com dor de cotovelo porque a marinha britânica, a marinha inglesa, é muito mais potente se comparada à francesa. E principalmente com Napoleão Bonaparte, mas é uma outra história. Resumindo para vocês aqui essa festa toda, esse evento que foi a independência das 13 colônias.
Depois que acabou a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, quem ganhou foi a Inglaterra, principalmente porque contou ainda com o auxílio da sua colônia, das 13 colônias. Mas vai haver um probleminha aí. Numa guerra se perde muito dinheiro, numa guerra se perde vidas, numa guerra há muita destruição. Sim, a gente sabe disso. Mas pior do que isso, em uma guerra há muitas despesas econômicas. E o que aconteceu? O que a Inglaterra pensou? Uma sacada de gênia. Nós temos uma colônia. Por que não explorar de todas as maneiras possíveis? E foi isso que aconteceu. Inclusive, tem um filme. Esse filme eu vi, eu gostei. Mentiroso, mas eu gostei, ele é legal. É com o Mel Gibson, o nome desse filme é O Patriota. O filme é muito maneiro. Dura 3 horas, é com aquele cara que, inclusive, um dos filhos dele é aquele menino que fez... Ai, eu falando assim, parece, né? Que tô gostando um monte de gente. Ele fez um dos últimos Coringas, ele já faleceu, eu só esqueci o nome dele, era o lourinho, assim, de cabelinho cacheado. Enfim, as 13 colônias, elas começaram a perceber que toda a liberdade que elas tinham estava terminando, estava acabando, porque a Inglaterra, na verdade, precisava encher seus cofres de dinheiro porque a Guerra dos 7 Anos havia causado muitas despesas, apesar dela ter ganhado da França. Show? Entenderam? E aí a quem ela vai recorrer, a quem ela vai começar a extorquir ou vai querer puxar e tentar cada vez mais tirar tudo que puder das 13 colônias. Só que aí pensa... Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, pra poder vocês, né, terem uma ideia, mais ou menos. As 13 colônias, uma vez que já tem produção local, uma vez que já tem uma grande liberdade, uma vez que tem diversas pessoas que saíram, inclusive, da Inglaterra para viver uma nova vida, formar família, ter um novo lugar para chamar de seu, porque a parte norte-americana dos Estados Unidos era uma colônia de povoamento. A gente vai perceber que eles não vão aceitar, eles não vão tolerar. Se eu sempre tive liberdade, se eu sempre tive a possibilidade de produzir, a possibilidade de vender, sem precisar dessa extrema proteção ou desse grande desespero por dinheiro da minha metrópole, de uma hora para outra ela ganha a guerra, ainda mais com a minha ajuda, e agora ela quer ficar jogando pra mim a responsabilidade de ficar bancando a guerra que ela ganhou e as despesas que ela teve, é mais ou menos assim. Então é como se a Inglaterra agora quisesse sugar de todas as maneiras a sua colônia, as 13 colônias. E foi nesse processo que vai surgir a tentativa da independência das 13 colônias. Eu fiz algumas perguntas para os meus alunos de revisão. Eu vou tentar ver se eu acho. Eu não sei se eu vou achar, mas se eu achar vai ser muito tranquilo. Se eu não achar, eu acho aqui no meu celular. Não tem problema. É só para poder eu tentar jogar para vocês os pontos mais importantes sobre... não é isso. Não, mas isso é importante. De Ilíada e Odisseia, que eu vou falar daqui a pouquinho. Só um minutinho, gente. É muita folha, é muita folha. Tem que me guiar. Se eu não me guiar aqui, já era. Sim, achei. Então, vamos lá. Eu fiz algumas perguntas, só que eu não trouxe as perguntas, eu só trouxe as respostas, porque ao invés de colocar no quadro, às vezes eu faço a mão e tiro foto, assim, para os alunos que perderam e tal, acharem. Eu sou uma cuidadosinha, eu sou uma professora mãe, sabe? Uma professora mãezona que gosta de ajudar, então eu faço isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a primeira pergunta que eu tinha feito, se eu não me engano aqui, é qual é a relação entre a independência das 13 colônias com a Guerra dos 7 Anos. Isso um professor seu pode perguntar, qual é a relação? Tem relação direta ou não é uma relação direta? Então, eu coloco para vocês que a relação é direta. Apesar de ter várias possibilidades de resposta, porque eu sempre exijo que o aluno me explique da forma como ele entendeu. Isso é importante. Eu vou colocar aqui para vocês uma possibilidade e vocês dão uma olhada ali e ver se ficou legal. Após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra resolveu aumentar as taxações sobre sua colônia, que até então tinha liberdade. O aumento de tributos por parte da Inglaterra para compensar seus gastos com a guerra levou a colônia a lutar pela sua independência. Então a relação está exatamente aí. A relação da guerra é porque pós-guerra eles perceberam os grandes gastos que eles tiveram grandes perdas financeiras e resolveram apelar para a colônia para conseguir reaver esse dinheiro gasto, apesar da colônia não ter nada a ver com a Guerra dos 7 Anos, tá bom? Era isso. A número 2, tem uma coisa importante sobre esse episódio aí. A princípio, deixa eu ver se tá aqui.
foi o primeiro? Não, deixa eu ver, foi o terceiro, o francês, a tradução das ideias, foi uma revolta, ocorreu... Ah, sim, vai haver dois congressos, né? Um é na Filadélfia. E esse primeiro congresso ocorreu em 1774. E nessa reunião passaram a propor o boicote à compra dos produtos ingleses. Por quê? Eles estavam taxando tudo, estavam querendo colocar muitas despesas. Havia lei do chá, lei do selo, lei do açúcar. Em qualquer documento na colônia, eles teriam que usar um selo inglês. E esse selo acarretava em ter que pagar para a Inglaterra o uso desse selo. Então, os ingleses começaram a querer, de todas as maneiras, sugar a colônia, e a colônia ficou chateada. Não, olha só, peraí, a gente sempre teve liberdade, a gente sempre teve nossos corres aqui, e vocês nunca implicaram com isso. Agora, de uma hora para outra, vocês querem vir e começar a pressionar a gente? Nossa, a pressionar, querer que a gente banque a guerra que vocês fizeram com a França, isso não é justo. Então, no primeiro congresso da Filadélfia, inclusive, teria a possibilidade deles boicotarem e tentarem exigir liberdade, né? De uma forma verbal, né? De um acordo. Vamos lá, gente, vamos sentar aqui, aí vai sentar tipo como se estivesse terminando o relacionamento. Vamos lá, vamos conversar, o problema não é você, sou eu tô querendo mais liberdade, eu acho que a gente não tá mais na sintonia, e a Inglaterra não gostou dessa ideia. Oi? What? No mesmo? Então, o que acontece? No mesmo é ótimo, né? Então, a gente vai perceber que a Inglaterra ela não vai aceitar a possibilidade de independência das 13 colônias. Ah, meu amor. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma treta aí chamada Festa do Chá. Foi a Festa do Chá de Boston. Boston, deixa eu ver só se é Boston. Eu sempre confundo no inglês o Boston Tea Party ou Tea Boston Party. Eu acho que é Boston Tea. Deixa eu consultar os universitários / Google. Deixa eu ver se é isso. Isso, Boston Tea Party. O que foi esse Boston Tea Party ou Festa do Chá de Boston? Pessoas, os colonos, se vestiram como nativos norte-americanos e de repente entraram no navio inglês cheio de chá inglês, chá que ia render muito dinheiro para os ingleses, porque eles vendiam o chá para os colonos. Porque eles proibiram, né, meio que impediram eles da produção local. E aí o que aconteceu? É chá! Meteram a faca aqui, abrindo os sacões do chá e jogaram o chá todinho no mar. Vestidos de nativos. Então a Inglaterra percebeu aquilo ali como se fosse uma afronta. E aí, em resposta a isso, ela fez a lei dos intoleráveis. Uma resposta a todos os homens, né, as pessoas revoltadas que se vestiram no Boston Tea Party para despejar o chá inglês no mar. Então a gente começa a perceber que é um clima muito tenso entre a colônia e a sua metrópole. A colônia porque não quer aceitar ser mandada uma vez que sempre teve liberdade, e a metrópole porque quer reaver os prejuízos causados na Guerra dos 7 Anos e vai apelar para a sua colônia. Ué, Portugal faz, Espanha faz, por que eu não posso fazer também? Ela pensou, né? Tem outro pontinho aqui que eu queria falar para vocês. O principal, gente, antes de eu explicar essa matéria, eu dei Revoluções Inglesas. E antes de eu dar Revoluções Inglesas, depois que eu dei Revoluções Inglesas, eu expliquei o que foram os ideais iluministas. Que loucura eu achar que não vou falar sobre iluminismo. Bom, eu vou tentar resumir para vocês. O iluminismo foram ideais de razão, de igualdade entre as pessoas, porque isso não havia naquele período. Eram os interesses mais dos nobres, do clero, e a burguesia era mal vista. Apesar de ter dinheiro, ela não tinha o refinamento que os nobres exigiam naquela época, né? Você ganhar dinheiro através do lucro, através da usura, né? Que é a aplicação de juros, você era mal visto, até mesmo para a igreja. Então, era uma classe social que viu dentro do processo do iluminismo a possibilidade de igualdade entre as pessoas com a base ideológica. Então, nós vamos perceber que foi fundamental o iluminismo para esse tipo de postura na independência das 13 colônias. Por quê? As 13 colônias queriam lutar pela sua liberdade, tiveram uma guerra, sim, inclusive houve uma guerra, a Guerra da Independência das 13 colônias, com a participação de quem, gente? Quem estava com dor de cotovelo porque perdeu a região dos Flandres? Quem? Isso aí, a França. Então a França, que não tinha nada a ver com o rolê, vai acabar auxiliando
os colonos nas 13 colônias para lutar na sua guerra de independência. Bom, final do processo, a gente vai... Ui, calma aí, gente, deixa eu só ver aqui que tem... Ai, minhas folhinhas. Bom, no final do processo todo, a gente vai perceber que houveram grandes transformações que foram, de fato, muito importantes para os Estados Unidos se tornar uma grande potência. Esse foi só o pontapé inicial. Depois, nós vamos ver aí a marcha para o oeste. Tava demorando de randandã, né, gente? Tava demorando, ó. Motinho. Então a gente vai perceber, a marcha para o oeste foi um ponto importante, a doutrina Monroe, o Big Stick, né, que é o grande porrete, que eles tentavam defender aí os interesses americanos para só os norte-americanos ficarem aqui influenciando com práticas imperialistas aqui no continente, enquanto não queria mais que os europeus dessem mais nenhum tipo de pitaco. A gente vai perceber aqui que o segundo Congresso da Filadélfia, ele vai ser responsável aí por colocar um ponto final na história entre 13 colônias e Inglaterra, e a Inglaterra perde as posses das 13 colônias na Guerra da Independência, e as 13 colônias se tornam, então, independentes, inclusive com a ajuda da França. Eu vou contar um babado fortíssimo aqui. Dizem que a Estátua da Liberdade, ela foi um presente dos franceses. Tipo assim, olha, Estados Unidos, o que eu te dou pela sua independência. Só pra mostrar, meio que pra Inglaterra, olha, a gente ajudou eles a se tornarem independentes de vocês. Entendeu? Meio como se fosse uma víborazinha. Então, mais ou menos é isso que aconteceu na independência das 13 colônias. A gente vai perceber aí participação popular, muito diferente do que aconteceu no nosso processo de independência, que foi um acordo entre pai e filho, pagando com dinheiro inglês, mas uma outra história eu conto sobre isso. A gente vai perceber que as 13 colônias se tornaram independentes através de luta. E através da luta, porque se sentiram injustiçadas depois de todo o processo de liberdade que havia entre ela e a sua metrópole, Inglaterra. Ela resolveu extorquir de todas as maneiras possíveis pelo fato das colônias de ter perdido, na verdade, muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos. Resumidamente é isso, gente. Mas é o resumo do resumo do resumo do resumo do que eu expliquei em sala pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma excelente noite de estudos, tá bom? Mas não durmam tão tarde, tá? Porque amanhã a vida começa cedo, lavoro cedo, sim? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e uma excelente prova amanhã.